Olha, a gente falou agora há pouco sobre o início das atividades do Centro de Operações de Emergência contra a Dengue, lançado nesse sábado pelo governo federal em Brasília. E para explicar mais sobre o assunto, para tirar todas as nossas dúvidas, temos aqui um convidado, o infectologista, o Dr. Renato Kfouri, mais uma vez nos atendendo com muita gentileza. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Tiago, sempre um prazer estar com vocês da Jovem Pan. Boa noite para você e todos que nos acompanham. Muito obrigado. Doutor, na comparação com os outros anos, a gente sempre falou muito sobre a dengue com o senhor, mas na comparação com os outros anos, por que esse momento exige mais cuidado, se fala até mesmo em epidemia, o que efetivamente aconteceu e o que deve ser feito para que nós não tenhamos a ampliação ainda mais de casos? A gente já viu um número recorde de casos em janeiro em todo o país. Olha, Tiago, a dengue é uma doença que tem essa característica de expansão em todo o mundo, né? Nós hoje, metade da população mundial vive em zonas endêmicas da dengue, ou zonas de risco para adquirir dengue. Para você ter uma ideia, nossos ouvintes que nos acompanham, hoje nós registramos casos de dengue na região de Paris, dos Estados Unidos, da Flórida, algo inimaginável tempos atrás, num país do hemisfério norte, não tropical, haver infestação de mosquitos suficientes para a gente ter transmissão de doença dengue nessas regiões, ou seja, não foram pessoas que viajaram para o Brasil ou para outras regiões e voltaram com dengue, pessoas vivendo em Paris e com dengue, ou seja, tem mosquito e tem pessoas doentes para transmitir de uma para outra. E aqui no Brasil não é diferente, áreas que a gente nunca teve doença dengue, região sul, por exemplo, hoje é a principal área de incidência, de maior incidência da doença. Isso tudo é fruto de uma expansão do vetor, do mosquito transmissor da dengue, as alterações climáticas, das mudanças de temperatura e de chuvas que acontecem em toda a região, da invasão do homem na mata, da expansão do mosquito, das viagens internacionais. Quer dizer, essa combinação tem favorecido com que a dengue ganhe uma proporção, não de uma doença de alguns países, mas de uma doença praticamente universal. Doutor, aquelas recomendações, prestação de serviço, a dengue tem 4 tipos, não é isso? Quais são os cuidados? Quais são as recomendações? A gente já vê na imprensa matérias sobre repelentes para as pessoas evitarem o mosquito. O que é mito, o que é fato em relação a tudo isso? Olha, infelizmente o controle da disseminação do mosquito não tem sido suficiente no nosso país. A gente vê só prosperar os casos de dengue e as recomendações são... Já a despeito de todas essas nossas recomendações, a gente não tem conseguido conter o avanço do mosquito. Mas é fundamental que elas continuem sendo feitas, pois as medidas outras de prevenção, como repelentes, como vacinas, como mosquitos geneticamente modificados, que estão muito avançados em termos de estudos, ainda não estão sendo suficientes. Existem 4 tipos de vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4, e a pessoa, em teoria, pode ter no máximo 4 vezes dengue na vida. E justamente a segunda infecção é que costuma evoluir para a forma mais grave. Então, às vezes, Tiago, a gente tem uma região que nunca teve dengue, e ela explode de casos, ela tem muitos casos, mas muitos deles a primeira infecção da população. Poucos casos graves e muitos casos, mas poucos graves. E em regiões onde normalmente a dengue já circula há mais tempo, a gente tem mais reinfecções e o risco de gravidade aumenta. Então, há uma distribuição muito heterogênea no país, em termos de número de casos, formas graves, tem a ver também com manejo, né? Se o sistema de saúde está preparado para atender adequadamente esses casos e, consequentemente, diminuir a letalidade, a mortalidade. Então, a dengue é uma doença que tem todas essas características e hoje o que nós dispomos para conter essa epidemia, para conter essa disseminação, são os cuidados que a gente sempre deixa. Evitar as águas paradas, na caixa d'água que tem que ser tampada, nos vasos que tem que estar com areia, nos pneus do quintal, nas garrafas de água plástica lá, plásticas que ficam acumulando água, e principalmente também, né, não é só a população, né, Tiago? O poder público tem que fazer sua parte. Temos muitos esgotos a céu aberto, lixões, prédios públicos abandonados, terrenos baldios, que são focos do mosquito, que também todos precisam agir juntos nesse momento. Uma pergunta básica, doutor. Só o mosquito transmite ou se eu peguei dengue eu posso transmitir para uma outra pessoa? Transmite através do mosquito, não há outra forma de transmissão que seja através do mosquito. Então, mesmo a pessoa infectada, é aí a grande vantagem de nós diminuirmos, por exemplo, com a vacinação, Tiago,
o risco de transmissão. À medida que a gente aumenta o número de vacinados, o dia que nós tivermos vacinas suficientes para vacinar 30, 40, 50, 60% da população brasileira, o mosquito vai ter mais dificuldade de encontrar alguém doente e, consequentemente, transmitir para outro. E o benefício da proteção, da vacinação, começa a se estender não só para o indivíduo vacinado, mas o benefício coletivo na redução da transmissão. O raciocínio é o inverso na doença. Quanto mais pessoas doentes e mais mosquitos, a chance de um mosquito encontrar alguém doente é muito maior e, consequentemente, a transmissão aumenta. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menos pessoas doentes, imunes à doença, menor chance esse mosquito tem de encontrar alguém doente. Mas a transmissão, fundamentalmente, é através do mosquito. E aqueles cuidados que você bem lembrou, mangas longas, roupas menos expostas, claras, sem perfumes que são atrativos para mosquito, uso de repelentes, tudo isso, claro que ajuda, mas a gente precisa dessas outras medidas, principalmente cuidar dos criadouros do mosquito, que é o que mais expande essa população e aumenta o risco de todos nós. Doutor Renato Kfouri, falando então sobre a especialidade do senhor, que é justamente a vacina, o quanto a gente falou sobre a Covid-19 nesses últimos anos com o senhor, e eu pergunto, ainda são poucas as doses. O Butantan agora vai dar entrada na Anvisa para que a vacina desenvolvida pelo Instituto possa ser aplicada também, mas há esse início de preocupação do Ministério da Saúde da aplicação da vacina, principalmente em crianças. Pessoas de 10 a 14 anos. O senhor acha que esse começo é necessário? O senhor acha que os idosos também deveriam ser vacinados já? Como é que deve se dar essa vacinação com poucas doses aqui no Brasil? Esse é o grande fator limitante, né, Tiago? Na hora que você recebe 6 milhões de doses para 2024 e tem uma população-alvo ideal de vacinar de praticamente 150 milhões de pessoas, é duro de nós, não é de fácil nós elencarmos quem seriam os grupos prioritários. Nós, na Câmara Técnica, orientamos para que o Ministério introduzisse a vacina entre 10 e 14 anos por 2 motivos principais. O primeiro deles é onde a vacina mostrou sua melhor performance, ou seja, a vacina tem uma eficácia de 80% na prevenção da doença, 90% para hospitalizações, justamente nessa faixa etária onde ela foi mais bem estudada. E segundo, porque os adolescentes são o segundo grupo onde mais internamos por dengue. Só perde para os idosos. Acima de 60 anos é o primeiro grupo que hospitaliza, depois dos adolescentes. Como a vacina está licenciada somente até 60 anos, foi o grupo elegível para vacinar. E é claro, escolher municípios num país onde 80%, Tiago, 80% dos municípios do Brasil confirmaram casos de dengue. Então, há uma doença de distribuição democrática em todo o país. Não dá para falar que São Paulo é pior que o Rio de Janeiro, ou que a Paraíba, ou que o Nordeste, ou que a região Sul. Há uma distribuição muito homogênea. Então, não é fácil nós identificarmos critérios para eleição dos 500 municípios que foram escolhidos. Mas os outros, como critério, os últimos casos, o número de casos nos últimos 2 anos, populações acima de 100 mil habitantes, onde circulava o dengue 2, essa faixa etária onde a vacina está mais recomendada. Então, foram eleitos esses grupos prioritários, mas é claro, essa escolha é sujeita a críticas, porque a distribuição, como eu falei, da doença é nacional, é muito homogênea no país, e escolher algum grupo, certamente nós estamos deixando de lado alguns outros, mas o que foi possível fazer com essa quantitativa de doses foi vacinar esses indivíduos. Doutor, algumas dúvidas sobre a vacina. Imaginemos que tivéssemos dose para todos, todo mundo seria vacinado ou deveria se vacinar contra a dengue? É uma vacina que protege todos os 4 tipos de se evitar que a gente contraia os 4 tipos de vírus, e é igual à vacina da Covid, você pode ficar doente, mas não evolui para um caso mais grave, ou simplesmente breca e a pessoa não fica doente de uma forma definitiva em relação à dengue? Perfeito, Tiago. Essas perguntas são importantíssimas. A vacina foi estudada entre 4 anos e 60 anos de idade. Então, hoje, nas clínicas privadas, por exemplo, quem tem entre 4 e 60 anos, se tiver condições de pagar, pode fazer a vacina contra a dengue. No sistema público, obviamente, são aquela quantidade pequena de doses que vai limitar para 10 a 14 anos. Então, dentro dessa faixa etária, a vacina se mostrou muito segura e muito eficaz. Os indivíduos vacinados, inclusive com acompanhamento de praticamente 5 anos, já tem um estudo seguindo esses indivíduos por 5 anos, mostram que há uma persistência da proteção durante todo esse tempo.
São vacinas extremamente seguras, poucos efeitos colaterais, são 2 doses com intervalo de 3 meses, e a contraindicação básica, quem não pode tomar a vacina entre 4 e 60 anos de idade, são as grávidas, que não há estudos em gestantes, as mulheres que estão amamentando também, né, crianças de qualquer idade, e aqueles que têm um comprometimento do seu sistema imunológico muito grave, ou seja, transplantados, indivíduos em quimioterapia, indivíduos portadores do vírus HIV, um grupo muito específico onde a imunidade muito rebaixada pode ter algum efeito colateral mais importante de uma vacina como essa. Mas são raras as contraindicações, são basicamente só essas, e o ideal, se nós dispuséssemos de vacina em quantitativo suficiente, seria vacinar todos de 4 a 60 anos de idade. E a boa notícia é que o Butantan publicou essa semana dados da vacina brasileira, uma vacina em dose única, né, nacional, e que tem uma proteção semelhante também à vacina do laboratório japonês Takeda, que nós temos em uso hoje, e que poderá vir a se somar no quantitativo de doses para que a gente expanda o número de vacinados no país o mais brevemente possível, com mais agilidade do que utilizando um único fabricante. Doutor, e quem tem mais de 60 anos? Quem tem mais de 60 anos, Thiago, os estudos são poucos nessa faixa etária. A Anvisa foi bastante rigorosa no nosso país. Por exemplo, na Comunidade Europeia, a Agência Europeia de Regulação aprovou a mesma vacina que está aqui no Brasil sem limite superior de idade. Ou seja, entendeu que os estudos para 60, 70, 80 anos eram suficientes. A Anvisa foi um pouco mais criteriosa, achou melhor aqui no Brasil nós limitarmos o uso da vacina até 60 anos de idade. Isso tem trazido alguma dificuldade, obviamente, para muitos indivíduos que gostariam de se vacinar, no serviço privado, obviamente, e não estão encontrando a vacina à disposição por conta do uso em bula até os 60 anos de idade. Mas a discussão com o seu próprio médico, eventualmente alguma situação, pode eventualmente autorizar ou com prescrição médica fazer, mas o rigor é recomendarmos a vacina até os 60 anos. Doutor, uma última questão, aproveitando, claro, a nossa grande audiência, os sintomas da dengue. A gente sabe que são 4 tipos, a dengue hemorrágica, como o senhor sempre fala, talvez a mais grave, mas há muitas vezes sintomas que se confundem com a própria gripe, um próprio resfriado, e há o teste para se comprovar que a pessoa está com dengue? Perfeito, isso geralmente é o que mais leva a um atraso do diagnóstico, são esses sintomas geralmente comuns a várias outras doenças. A dengue costuma, nos sintomas iniciais, Thiago, cursar com febre, dor do corpo, mal-estar, dor de cabeça, às vezes atrás dos olhos, é muito comum os pacientes relatarem, às vezes dores articulares, manchas na pele, mas que podem ser, muitos desses sintomas podem ser comuns a várias outras doenças. Febre, dor no corpo, mal-estar, pode ser uma gripe, pode ser um resfriado, pode ser outra virose qualquer. O grande diferencial da dengue, primeiro, é o momento, né? Quando você tem uma grande circulação da doença, é uma hipótese que você nunca pode afastar. E segundo, que geralmente esses sintomas da dengue, que são comuns, eles vêm muitas vezes desprovidos de sintomas respiratórios. Diferente da gripe, do resfriado, da pneumonia, que são doenças que normalmente dão tosse, secreção, coriza, a dengue é uma doença que dá febre, dá mal-estar, dá dor no corpo, uma doença incapacitante, porém sem sintomas respiratórios. Você não tem tosse, você não tem coriza, não tem dor de garganta. Então, isso chama atenção para o primeiro sintoma. É claro que a visita ao serviço de saúde, os exames de sangue, eventualmente a medida de pressão, aquele teste que a gente faz de fragilidade, se os vasos sanguíneos estão frágeis ou não, vamos nos direcionar para o diagnóstico, e o teste de confirmação é feito através de um exame de sangue, a pesquisa de um anticorpo presente no vírus da dengue. Confirmado o caso de dengue, esse paciente precisa ser acompanhado, que ele pode apresentar evolução para uma dengue grave, que nós chamamos a presença de sinais de alarme. Sinais de alarme, para quem está com dengue, é vômito, é dor abdominal importante, são sangramentos, é alteração da consciência ou da confusão mental. Isso indica que a dengue está evoluindo para a forma grave. Aí é necessária hospitalização para as medidas de suporte. E olha, a maior parte dos casos que a gente perde do indivíduo por dengue, que vem a óbito, geralmente é porque retardou o diagnóstico, houve tratamento não oportuno do caso,
Então, é muito importante, tanto os profissionais da saúde quanto a população, estar atentos para esses sinais de detecção da doença e dos sinais de alarme para prevenir a evolução da progressão da doença para suas formas mais graves. Perfeito. Doutor Renato Kfouri, como sempre, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, médico infectologista, com todos os esclarecimentos sobre esse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado, doutor. Bom fim de semana. Até a próxima. Eu que agradeço, Thiago, fico alerta aí para todos. O momento é sensível, mas há como prevenir. Isso que é importante, mesmo para quem não tem vacina, a gente tem hoje maneiras de prevenção da dengue. Vamos cuidar todos nós juntos e superar mais essa epidemia. Um grande abraço. Um abraço, muito obrigado.